Oi, meu nome é David Ferreira. Esse é o Alguns Minutos Sozinho. O episódio de hoje é o desenho da minha vida. É o primeiro episódio do podcast. É o episódio para iniciar o podcast. Eu vou falar um pouco sobre mim, da onde que eu vim, o que que eu fiz, como eu nasci. Talvez essa história toda ajude vocês a entenderem o porquê eu sou assim, para me apresentar. Eu achei legal me apresentar. E tá começando Alguns Minutos Sozinho, o desenho da minha vida. Espero que vocês gostem. Então, tudo começou num hospital chamado Marcílio Dias, que é um hospital da Marinha, no dia 16 de dezembro de 1995. Foi o dia, o ano e o mês que eu nasci. E lá que tudo começou, eu morava, minha família, meu pai era da Marinha na época. A gente morava em Cordovil, morava numa vila que, tipo, eu gostava demais de morar lá. A gente morava numa vilazinha que eu lembro até hoje, até pouco tempo eu passei lá e bateu uma nostalgia. E era muito legal porque meus avós, por parte de pai, moravam lá perto. A família da minha mãe também morava, uma parte da família da minha mãe também morava próximo e tal. Cordovil fica ali próximo de Caxias. Tipo, vem Cordovil, para de Lucas, Vigário e Caxias, fica ali próximo. E essa vilazinha, assim, era legal que tinha o dono das casas da vila, ele era vascaíno doente, doente. Eu lembro até o nome dele, seu Virgílio. Ele não. Ele já faleceu, ele não é vivo hoje. E ele, tipo, me entupia de roupa do Vasco. Eu ganhei, acho que eu cheguei a ganhar uns 3 4 kits de roupa do Vasco, tipo, com blusa, meião, short, tudo. E tem até foto minha pequena com um kitzinho de um conjunto do Vasco que ele me deu. E, e é engraçado, porque quando eu era mais novo, minha mãe contava até essa história. Até hoje, toda vez que eu conto essa história pra alguém, eu morro de que meu nome não seria David, meu nome seria Eric. Só que, por uma grande coincidência, tinha uma amigona da minha mãe que morava lá em Lucas. A família da minha mãe morava em Parada de Lucas e meu pai morava em Cordovil, que é um do lado do outro e tal. E, e tinha uma amiga da minha mãe, uma amigona da minha mãe, que o filho dela nasceu um pouco antes do que eu, acho que alguns dias antes. E essa amiga da minha mãe botou o nome dele, do filho dela, de Eric. Aí minha mãe me chamou de David. Tipo, é uma história meio que nada a ver, mas sempre que eu lembro disso, eu acho muito, muito engraçado. E como meu pai era da Marinha, meu pai e minha mãe se conheceram. Minha mãe trabalhava fazendo unha no ambulatório na Penha. E meu pai ficou um tempo servindo ali do lado, no CIA, que é do lado do ambulatório da Penha. Eles se conheceram e tal. Muito novos, me tiveram, assim, eu nasci. E a gente mudou muito mudou muito não, a gente mudou um pouco de estado, por conta do meu pai trabalhar na Marinha. E o primeiro estado, assim, a gente ficou um tempo no Rio e tal. Eu cheguei a estudar em dois colégios no Rio, quando eu nasci. Eu estudei em um colégio que eu não lembro o nome, ele nem existe mais. Ele era na esquina da casa da minha avó. E hoje ele virou uma casa lá, tem três casas, tem uns três andares. Eu estudei em um colégio que é muito engraçado, que o nome do colégio é Reizinho. Ele existe até hoje, esse colégio, é a mesma diretora. Inclusive tem uma professora que dá aula lá até hoje, que o nome dela é Elaine. É um colégio antigaço já, lá em Cordovil já. Ele fica umas 3 ruas de distância da casa dos meus avós. E eu era, tipo, desde pequeno assim, eu fui uma criança bem tímida assim, mas nessa época eu já tinha alguns amigos. E eu lembro que na minha infância eu tinha dois amigos que sempre andavam comigo, que era tipo um trio, era eu, um amigo meu que se chamava Ariel, sim, ele se chamava Ariel, e a Paula e tal. Aí eu lembro que a gente começou a se desfazer o nosso grupo assim, porque a Paula ela mudou de estado, foi morar em outro estado com os pais dela. E logo depois eu me mudei também, que meu pai foi transferido, a gente foi para São Paulo, pro centro de São Paulo. Eu lembro que eu não gostava muito de lá, de São Paulo, porque a gente morou em apartamento. Então, tipo assim, eu saía do apartamento pra, pra ir pro colégio, que dava pra ir andando, acho que era uns 15, 20 minutos.
E de lá voltava para apartamento e de vez em quando a minha mãe ia na igreja, que era um pouco distante, então a gente não conseguia ir com muita frequência, tipo, às vezes a gente não conseguia ir toda semana. E aos finais de semana, às vezes, quando eu tava com meu pai, a gente ia pra uma feira que tinha próximo à nossa casa. Então não tinha muito o que fazer, tipo, eu não saía muito de dentro do apartamento, isso era meio ruim. E eu, tipo, não curtia muito, eu não conseguia fazer amigos assim, porque no colégio também, tipo, minha mãe já ia me buscar, então eu não conseguia fazer muita amizade, eu não conseguia sair na rua pra brincar, fazer algum tipo de atividade, isso era bem ruimzinho. A gente ficou lá por volta de. Eu não lembro se foi um ano e 4 meses, foi por aí, foi por volta de um ano mais ou menos, que nós ficamos lá. E na verdade foi mais tempo, porque eu morei no centro de São Paulo, a gente ficou um tempo no centro de São Paulo, logo depois meu pai foi transferido para o interior de São Paulo. Aí nós fomos para Presidente Epitácio, uma cidadezinha no interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul. E, tipo, eram climas totalmente diferentes, porque São Paulo era muito frio, o centro de São Paulo era muito frio, tipo, de manhã eu acordava, podia estar o sol que for, era frio com sol de manhã, e Presidente Epitácio era totalmente inverso, que, tipo, era muito calor, era, tipo, lá era bem interiorzão, tipo assim, as ruas quase não eram asfaltadas, era muito areia, assim, então, tipo, fazia bastante calor. Mas lá, o legal é que lá foi o que eu tive, o contato que eu tive, assim, de amigo mesmo. Lá eu conseguia sair mais porque lá a gente morava em casa, era uma casa bem grande até, e a gente conseguia, tudo era muito próximo, a praça lá, o centro da cidade era próximo, a igreja onde que eu e minha mãe frequentava era próximo, o quartel do meu pai dava pra ir andando, a gente conseguia ir no quartel do meu pai ver ele, tipo, praticamente todo dia se a gente quisesse, se ele não tivesse ocupado. Meu colégio era próximo, então eu conseguia sair um pouco mais de casa, brincar. Na época eu lembro que o meu pai fazia. Hoje isso é praticamente impossível, mas na época, sem exagero, na época, todo final de semana, o meu pai me dava, eu acho que era R$ 2, R$ 3. Eu ia lá na cidade, comprava tipo graveto, papel fino e um dezinho, que é um rolo tipo cheio de linha pra soltar pipa. Quase todo final de semana, com R$ 3. Era tipo super barato, absurdamente barato. Hoje em dia ninguém consegue com R$ 3 comprar um dezinho, comprar material e fazer uma pipa, entendeu? É praticamente impossível. E lá eu tive um contato assim. Eu tive uma amizade bem legal, que era um vizinho nosso de frente, que ele se chamava Léo. E era muito maneiro, tipo, a família dele era muito humilde e foi um contato que eu tive, assim, de amizade muito legal. E foi um dos primeiros contatos musicais que eu tive, assim, na minha vida, em questão de música. Porque eu lembro que o Léo, ele tinha um CD, tipo, a capa era toda rachada, bem velhinho já, que era um CD do Gorillaz, que é um grupo que até hoje eu sou fãzaço, eu curto pra caraca o som dos caras. E a gente pegou uma amizade muito maneira, eu e o Léo e tal, ia pra casa dele, a gente. Eu lembro que ele tinha o CD do Gorillaz, mas a gente só escutava duas músicas do CD. E foi muito maneiro, também porque eu aprendi, ele me ensinou, foi a pessoa que me ensinou a andar de bicicleta. Eu não lembro mais ou menos a idade que eu tinha nessa época, eu acho que eu devia ter uns 7 para 8 anos, ou 8 para 9 eu acho. Eu lembro que era bem velhinho já, porque normalmente as pessoas já aprendem desde pequenininhos, faz assim, tipo, andar de bicicleta com rodinha e tal, aí daqui a pouco a pessoa anda sem rodinha. E eu não, eu tive que aprender direto sem rodinha, já velho, burro velho. Eu lembro que foi papo de 2 dias, tipo assim, coisa de 2 dias, ele me ensinou a andar de bicicleta, foi muito rápido. E eu tive que aprender na base de, cara, ele vai me empurrar e eu vou e só vou. Eu lembro que no primeiro dia que ele me ensinou, eu dei de frente com um poste assim, eu fiquei meio traumatizado, mas no segundo dia ele, não, cara, tu vai aprender a andar nesse negócio rápido e a gente vai, tipo, passear, começar a andar na rua de bike. Eu tenho duas bikes, eu te empresto e tal, e ele me ensinou a andar de bicicleta e tal. E eu lembro que Presidente Epitácio, eu gostei bastante de morar lá. Por mais do clima, assim, até hoje eu detesto meio que sol, eu não curto sol. Eu sou uma pessoa que eu gosto de. Eu falo até brinco que eu sou o carioca mais falso que eu conheço, porque eu detesto sol e eu não gosto de pagode, velho. Tipo, eu gosto de rock e eu gosto de frio. Mas eu me adaptei lá, tipo, a gente conseguia sair de noite, eu lembro que a gente ia tomar sorvete na praça, que era super barato. A gente conseguia andar bastante, assim, a vizinhança também era bem legal. Tinha um passatempo que eu e o Léo gostava, que era bem estranho. Atrás da casa onde eu morava, tinha uma fábrica de tijolo, que fabricava tijolos e tal.
E a gente ia lá, a gente pegou amizade com os caras que trabalhavam na fábrica, tipo, dois garotos novinhos, pegou amizade com os caras que trabalhavam na fábrica, tipo, morava numa casa, atrás da minha casa, na esquina, tinha uma fábrica gigante de tijolos. E a gente conseguia o tijolo, tipo, ele não numa forma pronta já, mas ele era tipo uma massa, que ele é até cinza. A gente ia lá, pegava o tijolo e ficava montando escultura, era um negócio que eu curtia pra caramba, um negócio, tipo, nada a ver. Hoje eu posso achar isso até idiota, mas antigamente eu curtia bastante. Aí fiquei esse tempo em Presidente Epitácio, lá no interior de São Paulo, e depois a gente voltou pro Rio, voltou eu e minha mãe e tal, porque minha mãe, a família da minha mãe toda morava aqui. Tipo, eu lidava com isso de boa, meu pai também, mas minha mãe, tipo, tinha um problema em se adaptar, ficar longe da família. Minha avó morava aqui, por parte de mãe. Os irmãos da minha mãe moravam aqui também, então ela teve dificuldade de se adaptar. A gente veio pra cá e morou um tempo com um tio meu, a família de um tio meu, que era meu tio Lula. Ele morava lá em Lote 15, no interior de Caxias. É lá pro fundão de Caxias mesmo. A gente ficou um tempo lá. E Lote 15 foi maneiro, eu curtia. Meu tio Lula ele tinha três filhos, então, tipo, era um pouco mais velho do que eu, mas eu me amarrava a ficar lá. Meu tio era bem legal. Aí ficamos um tempo lá. De lá nós fomos morar em Bariê, que é tipo lá pro fundão, é pro outro lado de Caxias, mais ou menos, é lá pro fundão também. Que a gente foi morar com a minha avó, por parte de mãe, e lá eu acho que foi uma das épocas assim, da minha infância mais legais, assim, eu curti pra caramba. Também era tudo muito próximo. Lá em Bariê, eu ficava com a minha avó, gostava de ficar com a minha avó, sou apegado, eu gosto pra caraca da minha avó até hoje. E lá, minha avó, ela tomava conta de um primo meu, que ela cuida desde pequenininho, que é o Carlos Henrique, que ele é como um irmão pra mim, a gente foi nascido e criado junto. Eu sou apegadão e foi um outro contato que eu tive muito legal, porque com esse meu primo eu tive contato com desenho, que é uma parada que eu curto muito, música e tipo computador, que eu curto muito jogar e eu tive muito contato. Através dele eu tive meu primeiro contato com o computador, assim. E foi muito legal, eu lembro que na época a gente nem pensava em ter acesso à internet. E meu primo tinha um rádiozinho que ele escutava música. Eu lembro que a rádio que ele escutava 102.1, que é a Rádio Mix. Eu acho que nem existe essa rádio hoje, ou deve existir. Então, pra mim, meu primo estudava de tarde. Se eu não me engano, eu estudava de manhã e meu primo estudava de tarde. Então, às vezes eu chegava em casa, ele já tinha saído pro colégio. E eu não podia mexer no rádio dele de jeito nenhum, que era algo, tipo, muito precioso pra ele. Não deixava, tipo, não mexe no meu rádio. Que era um rádiozinho que o meu bisavô morava com a minha avó também, o pai da minha avó, parte de mãe. E era um rádio que meu avô deu pra ele. Então eu tinha que esperar ele chegar pra escutar a rádio junto com ele, tipo, escutar a mesma rádio que ele. E eu aprendi a gostar das mesmas músicas, assim. Eu lembro que através do meu primo eu conheci o Avenged, que é uma banda que eu escuto até hoje, o System, eu conheci muita coisa legal, Soundgarden, meu primo também curtia Gorillaz, Audioslave, que é uma banda que eu curto até hoje também. E eu lembro que quando eu curtia isso é engraçado, porque quando eu gostava de uma música, hoje com a internet a gente pode escutar, a gente gosta de uma música, a gente bota lá pra repetir, escuta 1000 vezes no mesmo dia. Antigamente não. Na rádio, se eu escutava algo que eu gostasse, eu tinha que esperar o dia seguinte, no dia seguinte, meu primo chegar do colégio, ligar o rádio e torcer para aquela música tocar de novo para me escutar uma música que eu gostasse. E até que era relativamente fácil, porque tinha uma programação que hoje a Multishow tem alguns canais de música tem, que é top 10. Aí, tipo, tocava as músicas mais famosas no momento. Então, se eu escutasse uma música, na época eu lembro que o Black Eyed Peas era muito famoso. Então, tipo, se eu escutava uma música do Black Eyed Peas que eu gostava, então provavelmente ela ia tocar no dia seguinte. Então, e, tipo, eu ficava na casa da minha avó, ela tinha um murozinho, eu ficava no muro esperando meu primo chegar, até eu sempre ligar o rádio para escutar a programação. Eu lembro que tinha uma programação da Rádio Mix, que era 6 horas, que tocava os top 10, era uma programação mais ou menos de 1 hora, tocando umas músicas super famosas, e eu me amarrava, ficava escutando com ele, e eu gostava muito de ver meu primo desenhar. Meu primo desenha absurdamente bem, foi alguém que, tipo assim, foi uma grande influência pra mim gostar de desenho, e ele fazia um negócio que eu nunca vi ninguém fazer. Ele pegava papel de carbono, fazia um rascunho em cima e depois vinha reforçando. Até hoje, eu lembro que eu tenho
eu tenho uma plancha, eu tenho um fichário com mais de 40 desenhos dele assim, eu acho que ele nem sabe disso, eu nem lembro, ele me deu, eu guardava, eu ficava me implorando, pô, cara, me dá esse desenho, que esse desenho ficou maneiro, tu vai jogar fora e tal, e ele curtia bastante carro, ele gosta até hoje desse negócio de carro, então ele pegava a revista de carro, fazia um rascunho em cima da folha de carbono, e eu esperava, eu ficava lá observando ele terminar, doido pra ele terminar pra me pegar e guardar. Eu tenho até hoje vários desenhos dele guardado. Eu curto bastante. E computador, que eu também foi um contato que eu tive assim, que antigamente foi o primeiro contato que eu tive com computador. Meu primo tinha um computador da LG branco velhão e tal. Não aguentava, não rodava quase nada. A gente se divertia pra caramba. Eu lembro que tinha dois jogos que ele tinha que a gente jogava, que era o GTA Vice City e o Need for Speed Underground, assim. E logo depois meu primo saiu da casa da minha avó, que ele foi morar com uma tia minha em Campo Grande pra, pra trabalhar. Aí eu e minha mãe ficamos um tempo lá, um tempinho ainda. Aí logo depois, nós fomos pra Cordovil. Nós fomos lá em Cordovil, na rua atrás da minha avó, por parte de pai. Minha avó mora numa rua chamada Capitão Cruz. Desde que eu me conheço por gente, meu pai, meu tio, o irmão do meu pai, eles eram pequenininhos, meus avós já moravam lá em Cordovil, na mesma casa até hoje, eles não se mudaram. E nós fomos morar na rua de trás, na rua Capitão Cruz. E eu gostei pra caramba, porque eu gosto muito, eu sou muito apegado aos meus avós, parte de pai, sou apegadaço a eles. E nós fomos morar lá, aí nessa época meu pai estava no quartel no centro da cidade, que era o HCM, ele ficou um tempão lá, acho que foi o quartel que meu pai mais ficou até hoje, foi no HCM, que fica lá na Praça Mauá. E logo depois, minha mãe começou a fazer faculdade. Minha mãe começou a cursar direito e foi muito legal porque minha mãe começou a cursar direito e isso serviu de incentivo. Ela incentivou meu pai a voltar a fazer faculdade. Começou a fazer direito na Mackenzie. Meu pai estudou na Mackenzie em São Paulo, quando a gente morava em São Paulo. E depois ele voltou para a faculdade. Inclusive ele se formou ainda antes do que minha mãe. Aí meus avós ficavam comigo, meus avós parte de pai, e era muito engraçado, porque minha avó me mimava pra caramba, só que minha avó, ela tem uma maneira engraçada, até com meu pai e meu tio eram assim. Ela é super protetora, ela é cheia de paranoia e tal. Eu não podia ficar na calçada, na frente da casa, brincando com os meus amigos jogando bola, porque ela achava perigoso, achava que acontecia alguma coisa, porque ali tem a cidade alta do lado, então ela achava que podia passar moto a qualquer momento, acontecer alguma coisa, ter tiroteio, essas coisas. E às vezes eu ficava brincando sozinho no quintal. Eu lembro que eu pegava bastante papel, fazia uma bolinha de papel e depois enrolava com durex pra bola ficar dura assim, tipo, ficava chutando na parede, dentro de casa, sozinho, porque minha avó não deixava eu sair muito, assim. Aí fiquei um tempo com os meus avós, meus pais estudando, e eu me amarrava. Era muito raro, mas de vez em quando eu cheguei algumas vezes com meus pais para faculdade, em alguns eventos que tinha assim, para conhecer os amigos deles, que estudavam com eles. E eu lembro até hoje que teve uma vez, eu gostava muito de revista em quadrinho. E meu pai sempre trazia, no centro tinha muito sebo próximo da faculdade, meu pai estudava ali próximo da central, e tinha muito sebo ali na Tiradentes. Meu pai sempre trazia revista em quadrinho pra mim. E antigamente era muito barato, era R$ 1, R$ 2 uma revista em quadrinho. Hoje em dia não tem mais porque os sebos tem revista em quadrinho, mas os sebos fecharam no centro. Acho que tem ainda alguns ou não tem nenhum, fecharam. A grande maioria praticamente fechou. E eu lembro que eu fui um dia, eu era pequenininho, e acabou a aula dos meus pais, aí eles ficaram com os amigos comendo churrasco na frente da faculdade e tal, conversando. Aí meu pai, cara, eu já te levei lá no sebo e tal, tu sabe como é que chega lá, né? Tu vai virar duas esquinas aqui, tu vai seguir reto, vai virar duas esquinas de esquerda, tu vai no sebo daquele senhor tal, toma aqui, R$ 6 e vai lá e compra algumas revistas que você quiser, hoje eu vou deixar você escolher, porque meu pai sempre escolhia. Meu pai, pô, essa daqui do Superman é legal, essa da Liga da Justiça eu dei uma folheada, eu achei legal. Tipo, hoje você vai escolher então. Aí eu fiquei tipo assim, caraca, meu pai me deu R$ 6. Tipo, R$ 6 hoje é mixaria, hoje R$ 6 praticamente, sei lá, você come um salgadinho com suco na esquina, sei lá, no Japa. E meu pai me deu R$ 6 na época
E eu fiquei, caraca, eu me senti a criança mais feliz do mundo. Eu, caraca, eu vou no sebo sozinho e vou escolher minhas próprias revistas em quadrinho. Meu pai me deu dinheiro pra comprar revista em quadrinho sozinho. Eu fiquei felizaço. Eu lembro que a gente voltou no ônibus, eu li as revistas tudo no ônibus. Eu li, reli, eu fiquei tipo. Meu olho devia estar brilhando no dia. Tava muito, muito feliz. A gente ficou um tempo em Cordovil, lá era muito legal, eu lembro que tinha uma pizzaria que a gente tinha costume de ir, a gente ia umas 2 vezes no mês, que era Pega Leve, ela não existe mais hoje, infelizmente. Foi a melhor pizza que eu já comi, a gente gostava demais de lá, demais. Até hoje, quando a gente vai na casa dos meus avós, a gente passa perto da onde que era Pega Leve, tem uma pizzaria lá, mas mudou o nome. Meu pai sempre comenta, pô, caraca, Pega Leve fechou e tal. E era legal, porque eu voltei pra lá, eu voltei a estudar no Reizinho. É muito engraçado, eu voltei a estudar no Reizinho. E eu ficava super sem graça, porque quando eu voltei pro. Nós voltamos pro Rio, eu tive que fazer a primeira série de novo. Por conta das mudanças, minha mãe não achou que minha primeira série foi legal, foi muito forte. Ela, David, melhor tu fazer a primeira série de novo. E eu tive que voltar um ano. Até depois de velho, eu ficava super sem graça, porque eu sempre pensava, pô, já podia estar terminando os estudos. Mas não, tipo, eu sou um ano mais velho do que todo mundo aqui, eu tô numa turma atrasada, eu ficava sem graça, é um negócio que não tem muito sentido, mas eu ficava sem graça. E eu voltei a estudar no Reizinho. Eu lembro que o uniforme era o short azul, aí o uniforme era branco e o logo, o símbolo do colégio era uma coroazinha dourada. Tipo, era muito. Ah, eu acho muito sem graça hoje em dia, eu lembro disso, eu acho muito sem graça. E lá era legal, a gente conseguia ir na praça, tinha duas praças muito próximas. Tinha a rua da minha avó, que era a rua do Cordovil. Subindo a rua da minha avó, tinha a Praça 12 e logo depois a Praça 13. Não tinha nem 1 quilômetro de distância, tinha duas praças muito próximas que eu podia jogar, andar de bicicleta, jogar bola. Era muito legal e a igreja que a gente frequentava era muito próxima. Tinha a minha rua, eu subia a rua da minha avó e a segunda rua na frente era uma igreja que a gente frequentava, que é a primeira igreja batista em Cordovil. Ela até hoje tá lá, o mesmo pastor, o pastor Marcos, ela é gigante, foi aonde eu me batizei e foi aonde que eu continuei dando, que eu dei continuidade com música, assim, porque desde pequeno eu ia pros cultos, era engraçado isso. Eu ia todo culto, quando eu era pequeno, era exatamente assim, eu escutava o Ministério de Louvor, tinha um momento no Ministério de Louvor, logo depois eu apagava, o pastor começava a pregar, era 1 minuto depois eu tava apagado no colo da minha mãe, eu só ficava acordado durante o Ministério de Louvor. E eu ficava vidrado na bateria, vidrado, tipo, eu lembro que lá em Cordovil, no momento de louvor eu ficava vidradaço, prestando atenção na bateria, me imaginando tocando. Eu lembro que a bateria lá em Cordovil era grande, tinha vários pratos, vários tons e surdos. E eu, caraca, deve ser muito maneiro tocar bateria, deve ser massa e tal. Aí acabava os cultos, eu ia pra bateria, sentava lá, mas eu não tocava, porque eu lembro que eu tinha medo do baterista de lá, tinha uma cara meio sério, meio séria. Aí teve um dia, minha mãe gostava de cantar e tal. Aí eu lembro que ela fazia algumas participações, ela chegou a fazer parte do Ministério de Louvor, ela chegou um dia pro bateria, o nome dele era Frank, aí minha mãe chegou, Frank, você tá interessado em dar aula pro David? Ele sempre fica te observando, fica te olhando meio assim, ele curte, ele acaba o culto, ele vem aqui pra bateria, mas fica com vergonha de fazer alguma coisa, você reclamar, ele, ó, eu nunca tive aluno, mas eu aceito dar aula pro David, começar a dar aula pro David, eu acho que será algo legal. E eu lembro que eu tive 3 aulas com o Frank, 3 aulas. Na primeira aula, ele me fez contar todas as peças da bateria, aí depois ele me explicou qual era a peça, o que que era estante, o que que era prato, o que que era chimbal, o que que era bumbo, surdo. A segunda aula, ele me ensinou a partitura, me ensinou a ler partitura, me ensinou o que que era a partitura. Inclusive eu tenho um caderno que era dele até hoje, eu não devolvi pra ele, tem coisas de anos. Ele nem mora mais aqui nesse estado. Da última vez que eu tive notícia dele, ele estava em Curitiba. E aí, a terceira aula que eu tive com ele, eu fui pra igreja numa tarde, tava eu e ele, a gente tava montando uma peça, teve um surdo que ele queria transformar em tom e tal, ele tava reformando uma peça. Eu tive 3 aulas com o Frank, em nenhuma delas eu toquei na bateria, não cheguei a tocar, fazer som nem nada. Aí nós nos mudamos, nós saímos de Cordovil e viemos morar em Campo Grande. A gente vinha pra cá, eu lembro que
tem uma tia minha que mora em Campo Grande até hoje, mas ela morava em uma outra casa. E um tio meu, irmão da minha mãe, a gente, quando tinha festa, a gente vinha pra cá, dormia de um dia pro outro. Eu adorava quando vinha pra Campo Grande. A gente dormia na casa da minha tia. Aí meus primos ficavam todos reunidos, era muita bagunça, eu gostava demais. Aí a gente se mudou. Só que a gente continuou frequentando a igreja lá em Cordovil. Aí, depois de um ano, nós viemos em 2007. Mais ou menos um ano depois, minha mãe, David, é muito longe pra gente ir todo final de semana, a gente não consegue participar dos eventos, só consegue ir os cultos domingo, a passagem é muito cara. A gente é uma igreja, uma rua à frente da nossa, que é a igreja que eu frequento até hoje, que é a igreja que, tipo assim, eu fiquei mais tempo, com que eu mais me identifiquei, que é a igreja Batista do Silvestre, que hoje eu moro na esquina da igreja. É muito engraçado. Eu morava atrás da igreja. A gente chegou a morar numa casa na calçada da igreja, na parte de trás. E hoje eu moro na esquina da igreja. Eu cheguei a mudar de casa 3 vezes. A gente veio morar em Campo Grande. Em Campo Grande, minha mãe já trabalhava no escritório, já era formada. Meu pai também já era formado também. Ainda estava na Marinha. Aí minha mãe me matriculou num colégio chamado Esplanada, que ficava próximo da nossa casa. Ele é bastante, eu posso dizer que ele é bastante conhecido assim, aqui perto de Campo Grande, fica próximo da Shopping. E eu cheguei lá no quinto ano. Eu fiquei 4 anos na Esplanada, foi 4 anos? Foi. Eu fiquei do quinto ano até o nono ano. E lá eu gostei, foi o colégio que eu gostei de estudar até hoje. Eu fiz muitas amizades legais lá, fiz muitos amigos que eu tenho até hoje, amigões assim, amizades muito maneiras lá. E lá foi aonde que eu perdi um pouco a minha timidez, assim. Que eu fiz mais amigos, eu comecei a interagir mais com as pessoas até hoje eu sou muito tímido, eu sou meio na minha, eu não falo tanto, e lá eu fiz bastantes amizades. E aí eu tava estudando na Esplanada, morava no Silvestre, aí frequentando lá o Silvestre, eu tive a oportunidade de dar continuidade com a bateria. Tinha um garoto que eu cheguei lá, que ele é meu amigo hoje, um brotherzaço meu, que é o Gabriel. Aí teve um dia que eu acho que ia ter algum ensaio, alguma coisa, e a bateria foi pra uma salinha, ela nem existiu essa salinha, era do lado do templo. Aí eu queria aprender e tal, ficava depois do culto olhando ele tocar. Aí ele, cara, tu quer aprender bateria? Eu não dou aula, não sei de quase nada, mas eu te ensino algumas coisas. Eu lembro que o Gabriel, eu posso considerar de aula? Acho que não, mas o Gabriel me ensinou um ritmo nessa tarde, que eu tava lá com ele lá na igreja. Aí ele me ensinou um ritmo simplesão e tal. Aí depois eu comecei a passar a observava ele tocando, via os ritmos que ele fazia assim, tentava copiar e perguntei se podia entrar no louvor. Aí na época, quando eu cheguei na igreja, o grupo do louvor era meio fechadinho e tal. Aí depois começou a chegar mais gente, mais pessoas novas na igreja. Aí o pastor, o Gabriel conversou lá com o pastor e tal, que eu me lembro. Aí eu comecei a observar os ensaios de louvor. Eu ia antes do culto, domingo, assistia os ensaios pra depois começar a tocar. Eu lembro que eu fiquei um mês só assistindo ensaio do louvor. Aí numa quarta-feira, o Gabriel não pôde ir por conta eu acho que foi por causa da aula. Aí o pastor, David, tu quer tocar? Tu sente seguro? Aí eu meio lá, meio cá, não tinha muita confiança. Mas eu tava doido pra tocar, aí fui tocar. Eu não lembro se a primeira música que eu toquei foi Aclame ao Senhor, Grande é o Senhor, mas foi uma dessas duas, foi num culto de quarta-feira. Aí tinha pouca gente, assim, mas caraca, eu toquei tudo preso, assim, que nem um robozinho. Eu fiz simplesinho, não fiz nenhuma virada, não fiz nada de graça nem nada. E eu fiquei super nervoso. Eu lembro que eu tremia, meus pés e a minha mão não parava de tremer. Aí eu toquei uma música só, foi uma música no culto de quarta-feira. Mas eu gostei pra caramba, até hoje foi um dos melhores dias, assim, da minha vida que eu lembro, assim. Foi muito legal e depois daí eu fui desenvolvendo, eu tive outros professores. Até hoje eu toco bateria. Eu não toco muito, eu até era pra me estar tocando mais do que eu toco se eu não fosse uma pessoa super preguiçosa, se eu fosse mais dedicado. Mas eu toco até hoje, é algo que eu amo tocar, eu amo bateria, eu amo música. A maioria do meu tempo eu tô escutando música, tô com fone no ouvido escutando música. E
música é um negócio que é muito ligado, assim, eu sou muito ligado à música. E no Esplanada, eu comecei a interagir mais, eu fiz amizades não só com os alunos, eu fiz amizades com professores também, professores que eu mantenho contato até hoje, eu sou muito, muito íntimo de algumas pessoas. E no Esplanada, infelizmente, eu tive o que eu considero assim, minha primeira perda da vida, não, mas a primeira rasteira que eu tomei da vida, assim, primeiro choque que eu tive na minha vida, que foi, eu perdi um professor que era muito próximo. No meu último ano no Esplanada, em 2011, chegou um professor novo de educação religiosa, que era o Marcos, a gente chamava ele de Marcão, e é um cara que era um professor que eu virei muito amigo, muito próximo, assim. Ele foi grande responsável do meu crescimento, assim, como cristão, ele foi muito responsável por isso. E nesse ano de 2011, foi o ano que eu me converti em 2011, no finalzinho de 2011. Eu não lembro o dia, mas era num sábado. Foi até um dia que eu fui tocar no Esplanada, foi um acampamento que o Marcão fez lá, uma equipe lá no Esplanada. E eu fui tocar no encerramento do acampamento, no último dia, no sábado à noite, com o ministério lá da igreja. E eu me converti e tal. Aí, um tempo depois, ele teve um problema de saúde, aí foi internado. Aí, num domingo de manhã, eu lembro até hoje disso, porque no sábado anterior, à noite, eu fui no show do Oficina G3, que é uma banda que eu gosto. Foi até no Luso, na York G3. Aí, pô, cheguei animadaço domingo de manhã pra contar pra um amigo meu como é que foi o show, que eu eu comprei o CD autografado do baterista da oficina, que eu sou fãzaço. Aí eu fui contar, pô, Diego, caraca, o show foi muito bom, cara, e tal. Aí ele, cara, tem uma notícia pra te dar. O Marcão faleceu e tal. Aí eu lembro que eu fiquei muito mal, tipo, eu cheguei em casa do culto de manhã, o enterro foi no mesmo dia, foi no domingo à tarde. Aí eu fui pra casa depois do culto, antes de ir pro enterro. Eu chorei demais, demais. Segunda no colégio também eu fiquei muito mal, muito mal. E foi a primeira perda, assim, a primeira coisa que eu posso considerar como dificuldade, o problema que eu tive na vida. Essa época de ensino fundamental, assim, tu não liga pra quase nada. E aí passou essa fase, passou a Esplanada, depois ensino médio. Meus pais não tiveram como me manter no Esplanada, eu gostava demais de lá, queria muito, muito ficar, mas não rolou. E eu fui pro Raja Gabaga, que é um colégio lá no Magali, em Campo Grande também. Eu fui pro Raja, fiz meu ensino médio todo lá, estudei, fiz o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio lá. Fiz muitas amizades legais também que eu tenho contato até hoje. E foi, tipo assim, foi um período meio complicado no Raja, porque eu lembro que eu desde pequeno tive contato com meu primo com desenho e eu queria ser desenhista. Eu botei na minha cabeça, caraca, eu quero ser desenhista, eu quero ser desenhista, eu quero ser desenhista. Aí eu lembro que meus pais falavam, pô, cara, mas isso não dá muito dinheiro. Pô, não importa, eu quero ser desenhista, eu quero desenhar, eu gosto de desenhar. É a única coisa que eu gosto de fazer, eu não gosto de fazer mais nada. E minha mãe sempre me apoiou, assim, em tudo que eu quis. Quando eu quis tocar bateria, ela foi lá, falou com o Frank, sempre me incentivou. Quando eu entrei no Ministério de Louvor na igreja, também ela me deu o maior apoio. E minha mãe me levou pra ver um curso próximo ao Shop. Ele não existe hoje. Lá, hoje em dia, onde que era esse curso de desenho, é um curso de inglês. E a gente viu o orçamento, só que era absurdamente caro. Só de material já era caro. Minha mãe tentou fazer um esforço e tal, a gente ficou um mês ainda lá, analisando, aí, mas não rolou. Infelizmente, isso me deu uma desanimada, porque foi o mais perto que eu cheguei assim de caraca, eu vou desenvolver, eu vou melhorar, entendeu? Porque eu sempre comprei, eu lia revista em quadrinhos, tentava refazer os desenhos. Eu lembro que eu comprava revista em banca, ensinando a fazer técnicas de mangá, ensinava a fazer olho, ensinava a fazer corpo, essas coisas, esboço, e, e não rolou. Aí eu dei uma desanimada, ensino médio foi passando, e, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa muito inteligente.
Nunca considerei muito inteligente, mas eu sempre fui uma pessoa, tipo assim, esforçada. Eu sempre fui um aluno mediano, assim. Eu fiquei, cheguei a ficar de recuperação 2 vezes no Esplanada. Eu fiquei uma vez em geografia. A primeira vez que eu fiquei de recuperação foi geografia, com uma professora, com a professora Carla no Esplanada. Hoje, tipo assim, ela é como uma mãe pra mim. A gente é muito próximo. E na época no Esplanada, tipo assim, não só no Esplanada, no rádio também nos colégios, eu acho que isso é assim até hoje. Tem primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Que os dois primeiros bimestres são no primeiro semestre e os dois últimos bimestres são no segundo semestre. Na faculdade não tem isso. E eu fiquei de recuperação 2 vezes. Meus pais, assim, eles nunca foram muito rígidos, nunca foram de brigar, bater comigo, mas meus pais sempre cobraram muito estudo. Em questão de estudo, porque meu pai é super cabeça. Assim, meu pai sempre foi uma pessoa que estudou, correu muito atrás. Meu pai gostava muito de concurso na época, e minha mãe também era. Tipo, meu pai já era estudioso, minha mãe era. Eu via. Como eu passava mais tempo com minha mãe ainda era muito mais estudiosa ainda. Minha mãe era estudiosa demais, estudava pra caramba, também corria muito atrás. Então, meu pai sempre cobraram boas notas. E como meus pais sempre procuraram me manter em colégio particular, me dar um bom ensino, eles sempre me cobraram em questão de nota essas coisas, em comportamento, se eu era um bom aluno, não só em questão de nota, mas se eu fazia bagunça, essas coisas no colégio. Minha mãe sempre ia em todas as reuniões que tinha. Quando eu fui pro ensino médio, minha mãe e meu pai também sempre foi. E no Raja, tava chegando no final de ensino médio, aí bate aquela neura que, caraca, tá chegando o final do ensino médio, faculdade, Enem, eu tenho que fazer Enem, tipo, eu via o Enem como, caraca, um negócio mais difícil da vida. Caraca, vou fazer 2 dias de prova. Eu nunca tinha feito nenhum concurso. Aí eu lembro que no segundo ano eu fiz a UERJ, fiz a prova da UERJ, minha mãe, cara, não tem talvez algo que tu queira fazer e tal, mas faz o UERJ. Eu fiz o UERJ, passei pra segunda fase. Eu lembro, foi no segundo ano ou no último ano no rádio, eu fiz o UERJ. Só que a segunda fase da UERJ era R$ 100 a inscrição, minha mãe não tinha condições, minha mãe, cara, não vai rolar. Ainda mais porque não tinha nada que eu queria fazer. Eu tinha me inscrito para engenharia. E eu tinha que decidir o que eu queria fazer na minha vida. Cara, desenho infelizmente não vai rolar, já tô no último ano. Eu não consegui fazer um curso, não consegui fazer nada. Tipo, tá começando a bater aquela preguiça de ter que aprender tudo sozinho. Já não paro pra desenhar todo dia. Aí pô, eu gosto de desenho, gosto de história. E eu gosto, não é que eu gosto muito de matemática, mas eu não tenho aquele terror de matemática que as pessoas têm. Aí comecei a procurar curso que tivesse essas três coisas. E eu cheguei à arquitetura. Aí eu, caraca, pô, vou ser arquiteto. Aí eu, pô, arquiteto mexe com alguns programas também, eu gosto de computador, gosto de ficar no computador, mexendo no computador, cara, vou ser arquiteto. Aí falei com meus pais, aí fiquei o ensino médio todo pensando. Lembro que eu pensei nisso no primeiro ano. No primeiro ano eu já tava pensando em Enem. Aí decidi, pô, vou fazer arquitetura. Aí fiquei vendo sobre o curso, pesquisando faculdade que tinha arquitetura pública. Aí fiz o Enem no segundo ano pra testar, fiquei com uma média legalzinha e tal, fui bem na redação. Aí o cara, pô, eu acho que dá. Aí eu lembro que no primeiro Enem que eu fiz o Enem em 2013, foi 2013, no segundo ano no Raja. Aí eu fiquei com quase 600, minha média, assim, quase 600 na minha média. Eu lembro que na época, na Rural, a nota de corte mais baixa no Enem era 700 e pouco. Caraca, dá pra mim entrar, cara. Tipo, se eu me esforçar mais um pouquinho. Aí conversei com meus pais. No último ano, meu pai pagou um pré-vestibular pra mim, que era todo sábado, e tipo, cabia pra meu pai pagar no orçamento aqui em casa. E era R$ 900 por mês, se eu não me engano. Era 900 ou R$ 100 por mês. Aí era só português e matemática, e de vez em quando tinha química e física, alguma aula, quando ele chamava algum professor para dar um dia de aula, mais ou menos. E lá eu tive o melhor professor de português que eu já tive. O cara era formado em Direito, eu nem lembro o nome dele. Ele era formado em Direito e, tipo assim, ele era super cabeça, ele tinha uma didática, assim, ele ensinava português bem diferente do que os professores de colégio. Esse curso não existe hoje, ele ficava do lado do Albert Sabin, aqui em Campo Grande.
Era uma casa e atrás tinha um prédio com 2 andares. Aí demoliram, só tem a casa hoje na frente, tá abandonado lá. Aí fiz o Enem no último ano, ah, me preparei, aí bateu aquela pressão, porque até hoje em dia tem esse pensamento de, caraca, você tem que fazer Enem, tirar uma boa nota, tentar passar numa faculdade pública, que hoje em dia o pensamento ainda tem muita gente com esse pensamento de que se você não fizer faculdade, você não vai ser nada na vida, ou você não vai ser uma pessoa muito importante, que vai ganhar bem. Tipo, hoje, antigamente, como eu era muito inocente, eu meio que me deixei levar por isso, mas hoje eu acho esse pensamento bem idiota, na verdade. Eu acho hoje isso um negócio bem errado de se pensar. Eu acho idiota demais esse tipo de pensamento. E na época eu era inocente e tal, aí pressão de Enem, fiz Enem, eu lembro que eu fiquei com 680 e pouco a minha média. Eu não consegui entrar na rural, eu lembro que eu consegui passar pra engenharia. Aí meu pai, cara, faz engenharia e tal, tu passou pra engenharia, cara, também é legal, tu vai ganhar dinheiro. E eu não quero fazer isso, eu quero fazer arquitetura. É a única coisa que eu quero fazer arquitetura. Aí minha mãe bateu o pé, não, ele vai fazer o que ele gosta. Aí eu falei, pai, olha só, nem que eu tenha que estudar em casa, mais um ano pra fazer o Enem, eu faço arquitetura. E passou, aí entrou as férias, coisa de um mês depois, um mês mais ou menos de férias, meu pai encontrou com a mãe de um amigo meu que falou que a Uniswan, que é uma faculdade particular, tipo, era boa, tinha um preço legal, eles davam desconto pra quem fez o Enem. No dia seguinte, eu fui lá com meu pai, a gente se matriculou, eu lembro até hoje, foi no dia 9 de fevereiro de 2015. 2015. Foi dia 9 de fevereiro de 2015. Eu fui na Uniswan com meu pai matricular no mesmo dia. Só deu tempo de eu vir em casa, trocar de roupa. Eu tive aula no primeiro dia. Minha primeira aula foi numa segunda-feira. Foi aula de técnicas gráficas com o professor Max. Eu lembro até hoje disso. Foi minha primeira aula. E minha mãe ficou super feliz quando a gente chegou lá falando que eu tinha me matriculado na faculdade, que eu ia fazer um negócio que eu tava muito motivado. Tipo, minha mãe tava mais empolgada do que eu. Eu cheguei assim, e nessa época foi um momento muito difícil, porque em 2014, no meu último ano no Raja, a gente teve uma notícia bem ruim que minha mãe tava com câncer. Minha mãe foi diagnosticada com câncer, teria que fazer tratamento, tudo direitinho. Meu pai assim ficou mais abalado, a minha mãe ficou muito confiante, porque nós somos, eu sou cristão até hoje, e minha mãe tinha muita convicção de que ia fazer o tratamento tudo direito, ia dar tudo certo, a gente ia passar por cima daquilo, ia superar. E, e eu também, na época, eu não era novo, mas eu ainda era bem inocente, eu não tinha tanta maturidade. E, e eu, tá, minha mãe tem câncer, vai fazer o tratamento que o médico falou e ela vai melhorar. Na época eu não tinha noção do que era câncer, câncer de mama. Tipo, cara, é algo que minha mãe vai fazer tratamento, vai fazer alguns tratamentos, algumas. Não vai precisar de operação nem nada, vai dar tudo certo. Eu era tão inocente na época que eu lembro que eu fiquei pesquisando na internet jeitos de curar câncer. É, eu, comecei a ver uma série que uma amiga minha me indicou e hoje eu sou, tipo assim, muito viciado, que é o Grey's Anatomy. Eu via Grey's Anatomy porque eu achava que ali eu ia encontrar algum jeito da minha mãe melhorar. Tipo, eu era muito inocente. Aí a gente descobriu a doença, eu muito inocente na época, a gente descobriu sobre a doença. Foi um pouco antes do meio do ano, em 2014. Aí passou 2014, fizemos todos os tratamentos certinho, e na época o meu pai ele tava no quartel em Angra. Eu e minha mãe, a gente ficava no Rio, morava em Campo Grande, e meu pai estava em Angra, então era muito cansativo ele ir trabalhar, trabalhava de manhã cedo, meu pai às vezes acordava 5 horas para pegar carona, ou ir para ir de ônibus, para fazer baldeação e tal. Aí era muito cansativo e muito caro a passagem, meu pai gastava muito se ele fosse de ônibus. Então nem sempre dava para ele vir todo dia para casa, ir para Angra, vir para casa de noite para no dia seguinte ir para Angra de novo, de manhã muito cedo. Então, às vezes ele ficava lá pelo quartel. Então eu ficava a maior parte do tempo com a minha mãe.
Aí minha mãe fazia o tratamento, eu, eu já tinha terminado o ensino médio, já estava terminando o ensino médio. Aí eu ia com minha mãe de manhã na quimio, levava ela pra quimio, às vezes, ou a gente, meu pai tinha que bancar, ainda tinha essa, meu pai tinha que bancar um táxi porque chegou a um ponto que era muito cansativo, então quando alguns tios meus, alguns irmãos da minha mãe não podia levar, ou algum conhecido, a gente ia de táxi, então eu levava minha mãe na quimio, depois esperava ela, a gente vinha embora, trazia ela, eu ficava com ela de tarde, cuidava e tal. Quando eu ia no início da quimio, eu conseguia ir pro rádio de tarde, minha mãe ainda conseguia ficar sozinha em casa e de noite a gente ficava junto. Aí no final de 2015, quando já foi chegando no final da quimio, assim, ficava mais complicado, que ela não podia fazer esforço, não podia ficar perto de coisa muito quente, então ela não podia ficar no fogão. Minha mãe teve que me ensinar a cozinhar, pra mim, tipo assim, pelo menos pra gente se virar quando era minha mãe. A gente via que ficava muito repetitivo dela comer as coisas que eu fazia. Minha avó ia lá, minha avó, por parte de mãe, nessa época se mudou e tava morando aqui em Campo Grande, então minha avó às vezes ia lá fazer uma sopa, fazer um negócio diferente, ficava um tempo com a minha mãe pra mim poder fazer outras coisas também, porque boa parte do dia eu ficava com a minha mãe. Aí chegou 2015, faculdade, minha mãe super feliz. Eu entrei na faculdade dia 9 de fevereiro. Minha mãe já tinha feito todas as químios, fez a operação para diminuir o câncer, para ela conseguir retirar o módulo. Retirou um do. Retirou. Eu não sei se diz um dos módulos ou um dos seios. Ela fez a operação, tudo direitinho. Só que depois de um tempo, minha mãe começou a sentir umas dores muito grandes, muito grandes. Eu lembro até hoje que teve um dia, uma tarde, eu tava com ela em casa e nessa época eu já tinha começado a faculdade, então de manhã e de tarde eu ficava com minha mãe, cuidava dela, dava café da manhã, se ela sentisse pra ela, ela ficava, só podia ficar na cama, então às vezes ela tava cansada de ficar deitada, queria ficar sentada. Eu ia lá, ajudava ela a levantar, pegava água, marcava o horário do remédio, dava os remédios. Eu só não trocava o curativo porque eu não sabia. Era uma vizinha nossa da frente, mãe de um amigo meu, que ela trabalha no hospital, ia lá e fazia troca de curativos. Então, fora isso, esquentava a comida, eu esquentava, fazia tudo, limpava a casa, cuidava de questão de roupa, essas coisas. Tinha uma moça da igreja que ajudava e ajuda até hoje. Ela passa as roupas pra gente, meu pai paga ela, ela passa as roupas pra gente, que dá uma ajuda muito grande, porque eu e meu pai somos um desastre pra passar roupa, a gente também não gosta muito. Aí eu ajudava nessas coisas. E teve uma tarde que minha mãe começou a sentir uma dor absurda. Minha mãe tava chorando de dor, chorando de dor. E eu tava paralisado. Eu lembro que eu ficava na porta paralisado, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, eu não sabia como reagir àquilo. E eu lembro que eu segurei a mão dela, fiquei um tempo, eu orei e tal. Aí depois a dor piorou muito mais. Aí minha mãe falou, liga pra Fatinha, que é uma amiga dela, uma moça que trabalha aqui perto de casa. Liga pra Fatinha, eu liguei, a Fatinha veio, a gente chorou e tal, ficou um tempo ali com a minha mãe. A dor dela diminuiu. Eu lembro que nesse dia eu fui pra faculdade, tipo assim, eu não queria nem ir pra faculdade, eu tava super preocupado. Aí fui pra faculdade e, e esse dia foi bem tenso, assim. Minha mãe começou a sentir essas dores, ela começou a sentir muita dor. Às vezes eu levantava ela pra ficar sentada na cama. Eu lembro que eu tinha que segurar ela de um jeito pela cintura pra ela sentir menos dor, e pra ela ficar sentada. E mesmo assim ela sentada, ela não conseguia ficar muito tempo com as costas apoiadas, porque as costas dela doíam. E eu sempre fui muito, muito apegado à minha mãe, porque desde pequenininho, tipo, meu pai por conta da marinha, viagem, minha mãe foi responsável pela maior parte da minha criação, eu ficava muito com a minha mãe. E nessa época, eu lembro que meu pai em Angra, aí eu ia pra faculdade, já tinha acabado as químios, ela já estava operada. Eu ficava de manhã, acordava, fazia as coisas, preparava o café da manhã pra minha mãe, já via almoço, as coisas, via se estava tudo direitinho em casa. Aí minha mãe almoçava, eu dava os remédios a ela de tarde pra ela dormir.
banho, essas coisas também da minha mãe era por minha conta, ajudava ela a se vestir, ajudava ela a tirar roupa. Aí ia pra faculdade, ou minha avó ficava com ela, tinha duas moças que também revisavam, que eu lembro também, que ficavam com ela de noite também, enquanto eu ia pra faculdade, porque quando meu pai não vinha, ou às vezes ele vinha, não dava tempo dele chegar antes de eu ter saído pra faculdade. Ele chegava às vezes. Ainda tem essa, que pro meu pai vir de Angra pra casa todo dia, o mais cedo que ele conseguia chegar de Angra era 9h pouca pra já sair 5h pouca da manhã. Ainda tinha essa dificuldade. Então ficavam umas moças com a minha mãe em casa pra eu poder ir pra faculdade. Eu chegava, liberava as moças e ficava com a minha mãe. Aí de vez em quando dormia com ela na cama. Eu lembro que a gente chegava, a gente chorava, lia a Bíblia. Minha mãe perguntava do meu dia, eu contava o meu. Eu lembro que às vezes eu chegava, minha mãe tava me esperando pra dormir, eu contava o meu dia pra ela, contava como é que foi a aula, a faculdade, o que eu aprendi, o que eu tinha feito. Mostrava alguns desenhos, algumas plantas que eu tinha começado a fazer pra ela e ela dormia super feliz. Aí quase tava para completar um mês de faculdade no dia no dia 16 de março. No dia 15, foi dia 15, não, no dia 16 de março. Foi numa segunda-feira. Eu fui visitar minha mãe no Marcílio Dias. Minha mãe, ela por conta dessas dores, ela teve que ir uma vez ela com muita dor, sentiu muita dor, ela teve que ir pro hospital, teve que ficar internada. Não lembro se era internada, mas ela teve que ficar um tempo no hospital. E eu fui visitar ela no dia 16, foi numa segunda-feira. Eu não tinha aula Não, eu tinha aula no dia ainda. Eu tinha aula de técnicas gráficas no dia, na segunda-feira. Eu fui visitar minha mãe no hospital de tarde, no Marcílio, vi e tal. Eu lembro que nesse dia, quando eu fui me despedir da minha mãe, eu queria trazer ela pra casa, não queria deixar ela lá, eu tava agoniado vendo ela no hospital. É, Ela respirava com um negócio no nariz, por aparelho, senão ela tinha que fazer muita força pra respirar, ela tava fazendo muita força pra respirar. Na cama, eu fiquei um tempo com ela, acabou o horário de visita, eu tive que ir embora. Eu não queria ir embora, e quando eu vi que não ia ter como ficar mais, eu queria levar ela, e meu pai conversou comigo, não, tipo, tem que deixar, me explicou, tem que deixar tua mãe aqui, porque em casa vai ser pior, aqui ela tem ajuda médica, essas coisas. E eu fui pra casa. De noite, eu não lembro se eu fui pra aula ou se eu não fui, mas eu tava em casa, no computador, no notebook, fazendo alguma coisa aleatória no YouTube. Aí bateram lá em casa. Bateram lá em casa. Eu não lembro se chegaram a me ligar antes, mas bateram lá em casa. Tava o meu primo, Carlos Henrique, um tio meu que morava próximo e outro tio meu que não morava próximo, que morava em Vigário. Aí eu já achei estranho. Pô, tipo, o que tá acontecendo? Que o meu primo já era normal, porque ele frequentava muito lá em casa. Eu frequentava muito a casa da. Quando minha avó se mudou pra Campo Grande, eu frequentava muito a casa. Eu ficava mais tempo na casa da minha avó com meu primo do que na minha própria casa. Aí eles bateram lá em casa de noite, era umas 8h pouco, umas 8 horas mais ou menos. Aí eles, David, abre aí que a gente quer subir e tal. Aí não perguntei o porquê, nem nada. Aí eles, pô, desliga o computador. Aí, você tá na internet, alguma coisa? Eu, pô, não, desliga o computador e tal, que a gente quer conversar contigo. Aí meu tio falou, olha, cara, teve uma complicação, a mãe sentiu muita dor, ela teve que ser levada pra emergência, algo do tipo, teve que sair do quarto e tal, teu pai tava com ela, e sua mãe faleceu. Aí fiquei meio paralisado, aí eu tava na cadeira, aí tipo, meu primo nem levantou, meu primo tava paralisado. Meu tio levantou, me abraçou, meu outro tio também levantou, me abraçou. Aí ele, ó, tá todo mundo lá na tua avó, seus tios estão lá, seu pai tá vindo pra casa e tal, seus avós tão bem, já deram notícia pros seus avós, eles estão bem, que eu tenho meus dois avós meus avós por parte de pai, por parte de mãe só tenho uma avó, só tem minha avó. E são tudo meus avós por parte de pai são mais de idade, são mais velhos, eles, não, tô tudo bem. Ah, tá, deixa eu só tomar um banho e trocar de roupa. Aí tomei um banho e tal. Aí eu saindo do banheiro, meu primo veio no corredor, ele, pô, cara, desculpa ser desse jeito, me abraçou, a gente chorou e tal. Aí, mas eu ainda fiquei tranquilo. Pô, eu vi minha mãe de tarde. Ela não tava 100% bem, mas, tipo, ela tava bem, eu conversei com ela. Ela, tipo, não falou porque minha mãe não tava podendo, ela não aguentava falar, ela tava num ponto, ela já tava, acho que umas 2 semanas no hospital, com muita dor, então ela não conseguia falar.
Então ela só me escutou, mas tipo, ela respondia ao que eu falava, com sinais, essas coisas. E eu, cara, vi minha mãe de tarde. Eu vou esperar a resposta do meu pai, que meu pai tava lá com ela na hora, eu vou esperar meu pai. Quando meu pai falar, eu realmente vou acreditar. Aí eu cheguei na minha avó, abracei minha avó, me abraçaram. Uns 15 minutos depois, meu pai chegou. Aí meu pai chorou e tal, mas eu ainda não acreditava. Aí eu lembro que passou essa segunda madrugada, chegou uns primos meus, teve uns conhecidos próximos que foram lá falar comigo, com meu pai, com a minha avó. Aí eu conversando, assim, uma conversa descontraída, eu tava rindo e tal. Não parecia que nada tinha acontecido. No dia seguinte, na terça-feira, eu não tinha aula nesse dia, foi o dia do enterro. É, Eu liguei pra um amigo meu, um brotherzaço meu, que estudou comigo no rádio, o Felipe. Aí ele meio que sem acreditar, ele veio correndo pra casa, foi comigo pro enterro. Eu lembro que de manhã também eu liguei pro. Uma amiga minha me ligou no carro pra dentro do enterro. Eu liguei pra professora que eu fiquei de recuperação a primeira vez, pra Carla, que eu chamo até ela de mãezona, assim, eu considero ela uma mãe pra mim. A gente orou dentro do carro, ela orou por mim pelo telefone. Aí eu cheguei no enterro, aí todo mundo me encarando assim, meio que esperando qual reação ia ter, se acontecer alguma coisa, se eu ia passar mal ou não. Aí eu vi o corpo assim, entrei lá no espaçozinho que tinha, no caixão, aí tinha o corpo. Aí eu fiquei, caraca, tipo, realmente, minha mãe morreu. Tipo, minha mãe não tá mais aqui. Aí é verdade, não é mentira. Aí eu lembro que eu sentei no primeiro lugar que eu vi. Eu fiquei tipo uma hora assim, vidrado. Eu lembro que eu chorava, eu não escutava nada. As pessoas andavam assim, passavam por mim, me abraçavam, eu ficava numa posição tipo que nem pedra. Eu não escutava o que as pessoas falavam e parecia que eu não conseguia, eu só conseguia ver em linha reta, não conseguia ver nada do meu lado e tal. Aí eu fui pra uma outra sala, fiquei com a minha avó, passou inteiro e eu fiquei, tipo assim, cara, pô, eu perdi minha mãe, saca? Perdi a minha mãe, a pessoa que eu mais convivi a minha vida inteira, sabe? Aquela pessoa que me levava lá pra Lote 15, pro fundo de Lote 15, pra igreja. Eu lembro que eu era pequeno, minha mãe frequentava a igreja lá em Lote 15, onde que a gente morou com meu tio. E esse meu tio, ele era pastor de uma igreja. E quando a gente morava em Cordovil, a gente frequentava lá, quando eu era muito novo. Quando eu nasci no Rio já, antes de eu me mudar pra São Paulo, minha mãe me levava, tipo, debaixo de chuva. Podia estar chovendo no Rio, minha mãe me levava no colo, meu pai viajando. Minha mãe me levava, eu lembro que a gente ia pra Caxias, descia em Caxias, ia andando até a rodoviária pra pegar um ônibus pra Lote 15, lá pro fundo de Caxias. Aí minha mãe me levava, trazia. Minha mãe, tipo assim, era não, ela é até hoje o maior exemplo que eu tenho de pessoa, de cristão. Hoje eu sou a pessoa que eu sou e o cristão que eu sou, maior 99% disso eu devo à minha mãe, que era um grande exemplo pra mim. Minha mãe sempre me apoiou, sempre, tipo, caraca, sempre me motivou em tudo, em tudo, assim. E eu, cara, eu perdi minha mãe, saca? Eu perdi a minha base, assim, que era minha base, era minha mãe. Eu perdi minha mãe. Eu tinha acabado de começar a faculdade, eu tava super feliz. Eu tava fazendo o que eu gostava. Minha mãe tava mais feliz ainda do que eu, porque, caraca, sabe aquele sentimento? Eu sentia que eu e minha mãe tinham o mesmo sentimento de, caraca, eu consegui, sabe? Eu saí do ensino médio, tô numa faculdade boa, tô fazendo o que eu gosto, eu tenho o futuro inteiro pela frente, tipo, a tendência é só ir crescendo. Eu ficava o maior tempo com a minha mãe, tipo, eu cuidei da minha mãe na maior parte do tempo. Levava ela, tipo, eu fiquei muito sem entender no início, porque a gente fez o tratamento tudo direitinho, fez a operação, deu tudo certo. Depois meu pai me explicou que teve um problema que deu metástase, se eu não me engano, o câncer, mesmo eu acho que antes dela operar, tinha se espalhado pelo corpo, por isso da minha mãe sentir as dores e tal. E já tinha se espalhado, então provavelmente depois de um tempo minha mãe viria a falecer. E meu pai disse que meu, meu pai estava com ela lá no momento. E eu lembro que a primeira semana eu fiquei muito mal, eu não queria ver ninguém. Eu ficava completamente mudo, eu já era muito tímido, não falava nada. Tipo, eu fiquei 100% mudo, não saiu uma palavra da minha boca. No dia seguinte eu ainda fui pra aula, eu tive aula na quarta, eu fui pra aula, eu lembro que eu tive aula de geometria descritiva no dia,
Eu fui segurando o choro até faculdade na volta. Eu não falava com ninguém, não conseguia falar com ninguém. Eu andava no corredor, eu não conseguia prestar atenção nas pessoas que passavam no meu lado. Parecia que eu tava ali, tava só a carcaça e minha mente estava em outro mundo. E fiquei muito, muito, muito mal, mas eu tive que aprender a conviver com isso, eu tive que tocar a minha vida, dar continuidade. E o que mais me deu forças pra continuar foi, tipo, Deus me deu muita força, muita força. Meus amigos me deram muita força. Até hoje não, porque é uma luta diária, é uma luta diária, todo dia. É muito difícil porque era minha mãe, eu passava muito tempo com ela, era muito apegada à minha mãe. Todo dia, quando eu acordo, é muito difícil, muito difícil. E eu lembro que a gente hoje, eu moro hoje com mora eu e meu pai, a gente mora numa casa própria, mas antes a gente morava na casa onde que era com a minha mãe, numa casa alugada. E de manhã era super difícil, porque eu acordava, eu ia pro quarto dela achando que minha mãe estaria lá, entendeu? E não tava. E era muito, muito ruim. Então, eu continuei com a faculdade. Hoje eu tô no sétimo período. Sétimo período. Dei continuidade com a faculdade. Depois desse segundo tapa aí que eu levei na cara, essa segunda banda que eu levei da vida e foi o mais difícil. Aí, um ano depois, em 2000. Não, 2 anos depois da minha mãe falecer, em 2017. Em 2017, assim, eu já tava um tempo na faculdade e tal. A faculdade tava difícil, mas eu tava conseguindo ir. Tipo, não tava sendo um aluno espetacular, mas também não era um aluno ruim. E eu tava correndo atrás porque uma das promessas que eu fiz pra minha mãe é que a gente conversava muito sobre tudo, abertamente, contava tudo pra minha mãe, não escondia nada da minha mãe, sempre fui muito aberto pra minha mãe. Minha mãe sempre soube de tudo que eu ia fazer. Às vezes, antes de eu contar pra ela, já sabia o que eu queria fazer, que eu tinha em mente. E eu falei, mãe, eu tô fazendo arquitetura, que é o que eu quero. Eu posso não ser o melhor arquiteto do mundo, mas, caraca, eu vou estudar, eu vou correr muito atrás pra ser um dos melhores. Eu posso não ser o melhor aluno, com as melhores notas, mas eu vou focar em alguém que é o melhor e eu vou ficar na cola daquela pessoa na faculdade. Eu vou, tipo, virar um carrasco, um carrasco foi muito pesado, mas eu vou, tipo, focar muito na faculdade pra sempre estar na cola dos melhores. E eu vou ser um dos melhores no que eu vou fazer. E eu vou orgulhar a senhora, eu vou fazer valer todo o apoio que a senhora me deu até hoje. E dei prosseguimento à faculdade e tal. Aí, em 2017, em fevereiro, dia 1º de fevereiro, eu tomei a terceira banda da minha vida, assim. Foi a primeira pancada da minha vida. Eu perdi um amigo que estudou comigo no Raja, que era como irmão, era um brotherzaço meu, que era o Breno. Eu estudei com o Breno no segundo e último ano no Raja. E eu tinha conversado com ele um dia antes. Ia ter um show da minha banda favorita, que é a Super Combo, no Rio. No dia 9 ia ter um show do Super Combo e eu já ia comprar ingresso no dia seguinte. No dia primeiro eu iria comprar ingresso, já tava com dinheiro, a gente tinha combinado com meu pai já tinha liberado dele no show. Aí o Breno, cara, tu vai no show e tal, ele entrou em contato comigo, eu vou ali, cara, bora. Porque eu lembro que no meu aniversário, em 2016, a gente iria no show do Super Combo junto, só que eu peguei catapora, que azar. Era show do Super Combo com uma outra banda que eu gosto demais, que é o Fafão Alaska, que é uma banda brasileira também. E a gente ia junto, eu, o Breno e mais um amigo nosso, Felipe. E eu peguei catapora, eu não consegui, eu já tinha pego catapora no meu aniversário. Aí 2 dias depois teve um churrasco aqui em casa pra comemorar meu aniversário. Aí a catapora piorou e eu descobri que era catapora um dia antes do show. Meu aniversário foi dia 16, no dia 18 foi o churrasco, no dia 19 era o show. O show era num domingo. Teve churrasco em casa no sábado, no domingo eu peguei catapora e me impossibilitou de ir no show, tava muito ruim. E aí ele, cara, esse ano a gente vai ter que ir no show junto. Aí o cara, fechou. Aí eu falei com ele, eu falei assim mesmo, cara, eu vou comprar meu ingresso amanhã, já tá tudo certo, só falta você, Breno. A gente tem que ir no show pra gente vingar aquele dia lá, aquele outro show que eu não fui.
Aí no dia seguinte, eu cheguei em casa de alguma da rua, tava fazendo alguma coisa, uma amiga minha me mandou mensagem. Ela, David, o Breno faleceu. Aí eu, tipo, tem certeza? Confirmaram isso? Aí ela, cara, não, ela tinha me mandado mensagem, ela me liga. Eu liguei, ela me deu essa notícia. Aí eu, tá, deixa eu ter certeza disso. Aí eu desliguei o telefone, meio tipo assim, cara, será que é verdade? Aí tentei entrar em contato com um amigo nosso, que era tipo assim, um amigo nosso mais próximo do Breno, que era o Ícaro. Não consegui falar com o Ícaro, aí já bateu um pouco de nervosismo, por não ter conseguido falar com o Ícaro e ele me confirmar. Entrei no Facebook dele, tinha algumas mensagens, eu, pô, não vai acreditar que isso é verdade. Tinha umas 3 mensagens. As pessoas começaram a me mandar mensagem. Cara, é verdade que o Breno faleceu? É verdade que o Breno faleceu? Eu, galera, não sei, não sei, não vou dar certeza. E eu espero que não. Aí, um pouco depois, o irmão dele publicou no Facebook dele que era verdade. O Breno tinha falecido. O Breno, ele era um ano mais novo do que eu. Na época, eu tinha, em 2017, eu tinha acho que 20 anos. Eu ia fazer 20 anos, acho. Ele tava, esse meu amigo, o Breno, ele tava na Marinha. Ele tinha entrado na Marinha, tinha conseguido transferência pro Rio, que eu não sabia. Ele estava numa república no centro da cidade. Ele se jogou do último andar do prédio onde que ele estava. Ele se suicidou. E aí entrei em contato com meus amigos, confirmei que ele tinha realmente falecido e tal. Eu lembro que no dia eu fiquei muito estressado, que meu pai chegou, aí meu pai me perguntou alguma coisa. Pô, pai, um amigo meu faleceu e tal. Aí meu pai, o que que foi? Pô, ele se matou, ele se suicidou. Ele tava na marinha. Aí meu pai falou alguma coisa que eu me estressei. Eu gritei com meu pai. Eu saí de casa, fui pra rua fazer outra coisa. Fiquei muito estressado. Aí. No dia seguinte teve um enterro, que era de manhã. Aí eu fiquei mais estressado ainda, porque eu fui pro enterro de manhã. O enterro não aconteceu de manhã. Aí nesse dia eu tinha que pagar a faculdade, porque minha grade ia fechar. Eu tinha que pagar a faculdade pra renovar para renovar a faculdade, a matrícula e montar a grade. Eu tava totalmente estressado. Peguei banco cheio. Eu fui em Campo Grande, no cemitério, não teve enterro, eu tive que ir pro banco, pagar a faculdade, peguei fila, voltei de tarde pro enterro, que foi pra onde que foi. Aí as pessoas foram chegando e, cara, eu não acreditava, pô, sabe? O Breno era uma das pessoas mais fantásticas e mais inteligentes que eu já conheci. Se não o amigo mais inteligente que eu já tive, ele era extremamente inteligente. E eu, pô, a pessoa que tinha mais futuro, que tinha todo o futuro pela frente, ele tava na marinha. Aparentemente ele tava feliz, ele botava as fotos, tipo, de vez em quando ele me mandava mensagem, mandava áudio que tava em estado tal, tava tudo bem. Sabe, tinha um futuro todo. A pessoa que menos merecia, tipo assim, ir do grupo de amigos que eu tinha no Raja. Era eu, Felipe, Ícaro, Breno, a gente tinha mais alguns amigos. E eu, pô, a pessoa que menos merecia ir se foi, sabe? Dessa maneira, tipo, se suicidou. Por que ele se suicidou? Ele aparentava estar tão bem. E eu lembro que no dia acabou o enterro dele e tal, eu chorei quando eu vi o corpo. Acabou o enterro, aí fecharam, aí todo mundo ia embora, eu fiquei um pouco perto assim do túmulo. Cara, a vida é uma merda. Tipo, a vida é um grande saco de bosta, velho. Eu fiquei com o pensamento, tipo assim, a vida é uma merda. A vida não vale nada, tá ligado? Eu perdi a minha mãe, agora eu perdi o meu amigo, que não merecia morrer, que, tipo, o cara tinha um futuro todo, o garoto era brilhante, era brilhante. O Breno, ele tinha condições, tipo assim, de cabeça para ser qualquer coisa que ele quisesse. Eu tinha certeza absoluta disso. E eu perdi outras pessoas, porque antes de eu perder o meu professor, em 2011, lá no Esplanada, eu perdi um tio, o tio que eu morei no lote 15, meu tio faleceu no acidente de carro. Perdi meu professor em 2011. Um pouco antes da minha mãe, eu perdi meu bisavô, que eu também morei junto na casa da minha avó. Perdi meu bisavô, que era, tipo assim, a minha figura de vô por parte de mãe, porque eu não cheguei a conhecer meu vô, então meu bisavô, tanto que eu chamava ele de vô. E perdi minha mãe. E, pô, perdi meu amigo, cara, que era um irmão pra mim. Eu, cara, tipo, essa vida só serve pra ficar perdendo as pessoas que a gente amou. Cara, a vida é uma grande droga. A vida é uma droga. E esse ano, e 2007 foi um ano muito difícil na faculdade. As matérias estavam muito difíceis, eu tava sentindo muita dificuldade. Eu tive que me dedicar muito. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me dediquei muito em tudo que eu fazia. Eu sempre dei
110% de mim, entendeu? Para compensar, porque eu nunca me considerei bom em nada. Então eu sempre dava o meu extremo para tentar compensar eu não ser bom, eu não ter talento para as coisas. Então eu tentava compensar em esforço e dedicação. Então eu sempre dei mais do que o máximo de mim em tudo. E 2007 foi um ano muito difícil na faculdade, estava muito hard, minhas notas caíram um pouco, mesmo eu me dedicando, e eu sentia que as pessoas da turma assim iam melhorando e eu não conseguia acompanhar. E eu tava começando a me sentir, cara, tipo, será que isso é pra mim? Tipo, eu tava começando a me sentir burro, eu tava começando a me achar burro. E chegou um ponto assim, cara, eu tenho que mudar essa minha mentalidade. Tipo, tudo bem, eu perdi minha mãe, tá, eu tenho meu pai, eu tenho amigos que me apoiam, e cara, eu tenho que mudar essa minha mentalidade. E eu era uma pessoa que eu não reclamava de falar, mas tipo, eu vivia estressado, eu vivia com vontade de reclamar da vida o tempo todo. Às vezes, internamente eu reclamava de tudo. Eu tava tipo um velho chato antes da idade. E cara, eu preciso parar de reclamar das coisas, eu preciso não me estressar. Isso não tá me fazendo bem, isso tá atrapalhando meu rendimento na faculdade, tá atrapalhando meu sono. Tudo bem que, tipo, eu perdi pessoas, isso tudo afeta. Mas, cara, eu preciso lembrar das coisas boas, dos momentos que eu vivi com eles, e eu preciso focar na minha vida aqui. E eu passei, fiz planejamento, tipo, pro ano de 2007, botei algumas metas que eu queria fazer, consegui cumprir grande maioria, outras não, faz parte. Eu passei a ser uma pessoa, eu não me considero uma pessoa tranquila, mas eu consegui ser uma pessoa mais controlada, mais focada no que eu quero, eu penso 1000 vezes antes de falar alguma coisa, eu tenho algum problema no dia, meu dia não foi bem, eu sempre tento tirar aquilo como lição e acreditar que, tipo, meu dia seguinte vai ser 1000 vezes melhor, e que para as coisas na minha vida serem boas, só depende de mim, tipo, não depende de ninguém, sabe? Os obstáculos a gente sempre vai ter, mas só depende de mim para me superar tudo. Eu só dependo de mim mesmo para ser feliz. Então eu amadureci muito. Ano passado, 2017, a faculdade também foi um processo que me ajudou a amadurecer. A perda da minha mãe, por mais que foi uma perda, trouxe. Eu não posso falar que trouxe coisas positivas, porque foi algo que dói até hoje, dói pra caramba, tipo, pra caramba mesmo. É uma dor muito grande. Eu acho que é uma dor que nunca vai ser preenchida. Por mais que diminua, não diminui. Parece que não diminui, você não sente que diminui. E me serviu para mim como um amadurecimento. Eu passei a ver a vida com outros olhos assim. Eu tive que amadurecer. Eu fui obrigado pela vida a amadurecer. E eu tô aqui hoje, eu tô no 7º período da faculdade, falta pouco para acabar. Próximo ano, se tudo der certo, segundo semestre, eu me formo em arquitetura e urbanismo, sabe? Vai ser 5 anos estudando. Passa muito rápido, muito, muito rápido. Então, eu não sei o rumo que a minha vida vai tomar, mas até agora é isso aqui, é a faculdade, é o podcast, que é algo que eu quero fazer essa parada funcionar, eu quero tocar isso pra frente, eu quero que saia outros episódios, vai sair muitos episódios até eu enjoar de fazer, ou até, sei lá, eu não sei. É porque eu tenho muita vergonha. Uma das coisas que eu menos gosto em mim é a minha voz, então eu tenho muita vergonha. Foi muito difícil gravar esse podcast tão longo assim, porque eu não queria cortar, eu queria fazer ele direto, então eu tive que regravar isso tudo umas 4 vezes no mínimo, então dá trabalho. Eu não sei editar, eu tô aprendendo a editar sozinho, então se a edição não ficou legal também, ficou uma bosta. Vai continuar uma bosta por enquanto, porque eu tô aprendendo a editar sozinho, mas eu tô curtindo demais essa parada de editar áudio, de mexer com áudio, essas coisas de edições, é algo que eu tô curtindo, e eu já tinha curiosidade de mexer. Eu tenho curiosidade de mexer com edição de vídeo também, que é algo que eu tô pra aprender sozinho também. Eu já tô providenciando já alguns materiais para me aprender a editar vídeo, mexer com edição de vídeo. Então provavelmente vai ter umas surpresas aí futuramente. Mas por enquanto é isso. Eu tô na faculdade, terminando a faculdade, tenho o podcast,
eu toco batera, eu sou apaixonado por música, café, pão de queijo, série e outras coisas aleatórias assim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido um pouco mais de mim, da onde que eu nasci, da onde que eu vim, o que eu me tornei, o que eu fiz, que não é grande coisa, não fiz muita coisa, ainda tem muita coisa para fazer, mas é isso. E assim acaba o primeiro podcast, alguns minutos sozinho, episódio Desenho da Minha Vida.